cristal, rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo, é hora de virar o jogo, é hora de virar o jogo. Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. Modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência, bota a mão na consciência, bota a mão na consciência. Olá, boa noite, amigas e amigos da Auditoria Cidadã da Dívida. Vamos dar início a mais uma live do nosso canal. Gratidão a todos que já estão aqui, a todos que assistirão depois. Quem ainda não está inscrito no nosso canal, lembre-se de inscrever, compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse debate, né? Em geral, todos os debates que a gente faz aqui no nosso canal, a gente traz informações que a grande mídia não vai trazer, não é? Como esse de hoje. Farra dos juros provoca até queda do dólar, enquanto o Banco Central enterra a economia brasileira. Vocês devem ter visto o PIB do Brasil, agora é o 13º do mundo, vai descendo a ladeira. Estamos agora atrás da Austrália. Olha bem, olha as potencialidades do Brasil, o tamanho, a área, a população, o clima, as condições aqui, e olha da Austrália. Olha o atraso do nosso país. E esse atraso é diretamente relacionado com o sistema da dívida. O sistema da dívida é essa utilização do endividamento público às avessas. Não contratamos dívida para investimentos. O Tribunal de Contas da União já declarou isso em uma audiência pública ao Senado. A dívida no Brasil é um mecanismo de transferência de dinheiro público, principalmente para bancos e grandes rentistas. E o que está acontecendo nesse momento? Uma transferência ainda maior. Por quê?
por causa da elevação dos juros pelo Banco Central. Há 12 dias atrás, dia 16, o Banco Central elevou a Selic, que é a taxa básica de juros, para 11,75%. Não há justificativa técnica, nem econômica, nem financeira, nem jurídica, nem política para essa alta abusiva dos juros no Brasil. O que o Banco Central vem alegando é que precisaria controlar a inflação, que o juro alto serviria para controlar a inflação. Mentira! Juro alto não serve para controlar a inflação que existe no Brasil. O que tem provocado inflação no Brasil? Eu vou repetir rapidamente, porque a gente já falou isso em outras lives específicas sobre essa questão da inflação. Mas eu vou repetir só para quem não assistiu às outras ter toda a informação aqui. A inflação que existe no Brasil tem sido uma inflação fabricada, artificialmente fabricada. Porque o principal item que tem puxado a inflação desde o ano passado é a política de preços adotada pela Petrobras, adotando o chamado PPI, preço de paridade com importação. A grande mídia não fala isso. A grande mídia fala equiparação com preço internacional. Outra mentira. Lá fora, o preço internacional da gasolina, do diesel, é muito mais barato do que aqui. Por que eles não falam? Porque desde que o golpista Michel Temer colocou o Pedro Parente lá na Petrobras, o Pedro Parente instalou essa política de preços lá, que é uma política de preço que é fictícia. Ela calcula o preço como se todo o petróleo consumido aqui fosse importado. E o preço de importação. E que preço de importação é esse? É o custo da extração lá fora com o lucro. O custo de transporte, tarifas, distribuição, tudo. E o lucro em todas as cadeias. Em todas as fases da cadeia. Então, nós estamos praticando um preço aqui muito superior ao preço de custo da Petrobras, que, de acordo com os engenheiros da EPET, nós já fizemos live aqui com o Fernando Siqueira, com o Felipe Coutinho, inclusive tem um artigo dele excelente falando das falácias do preço, né, do combustível aqui no Brasil. A gente vai dar maior publicidade a esse texto do Felipe Coutinho. Então, veja bem, ao colocar esse PPI, ao aplicar esse PPI no preço do combustível, nós estamos, aqui no Brasil, pagando um preço de combustível extorsivo. E quando aumenta o preço do combustível, aumentam todos os outros preços, porque o Brasil desse tamanho, tudo tem frete embutido. Então, nós temos aí uma inflação em cadeia, provocada pelo preço dos combustíveis, calculado de maneira fictícia. O preço do combustível, lá, o custo do combustível, é muito menor do que o preço que a Petrobras está aplicando. A distribuição já foi toda privatizada, né? A BR Distribuidora já está 100% privatizada, foi sendo privatizada aos pedaços pelos últimos governos. E aí? Eles ainda lucram em cima da distribuição. E as estrangeiras que vendem a gasolina aqui no Brasil, né, a Texaco, a Shell, etc.,
Adoram, porque aí a Petrobras praticando o preço equiparado à importação fica igual o preço delas. Elas competem de igual para igual com a Petrobras. Então, veja bem, a inflação é produzida principalmente por esse preço fictício aplicado pela Petrobras. Outro item é o preço dos alimentos. Por que estão subindo? Sempre. Por quê? Por causa de erros de política agrícola e agrária, que, em vez de incentivar a agricultura solidária, familiar, que coloca, de fato, comida de qualidade na mesa do povo brasileiro, privilegia o grande agrobusiness de exportação. Se vocês olharem a destinação de recursos do Ministério da Agricultura, a maior parte vai para o agronegócio, que ainda tem todas as benesses, né, de financiamentos e tudo mais. O que acontece? O grande agronegócio, já fizemos live sobre isso também, não tem nada a ver com a alimentação do povo brasileiro. Tanto é que batemos recorde de safra, recordes de exportação, de carne, de soja, arroz e 20%, 20 milhões de brasileiros passando fome. Mais da metade da população em insegurança alimentar, não tem o suficiente para comer todos os dias. E o agronegócio aí bombando, não tem nada de pop, é negócio, tá? Então, a inflação é produzida principalmente por essas duas razões aqui no Brasil. Erros de política agrícola e agrária e erros de aplicação de PPI, de política de preço de paridade de importação, que não tem nada a ver com a realidade. Aí nós temos uma inflação gigante por conta desses erros. Em vez de ir na fonte e resolver o problema da inflação, aplicar corretamente o preço de combustível, aplicar corretamente uma política agrícola e agrária para controlar preço de alimentos, porque o Brasil desse tamanho, com essa terra toda, essa água toda, esse clima favorável, é uma burrice, é uma vergonha ter inflação de preço de alimentos no Brasil e ter gente passando fome no Brasil. É uma vergonha para todos os governantes que estão aí. Vergonha. Então, em vez de ir lá na fonte e resolver o problema, o Banco Central usa essa inflação que decorre desses erros e fala: tem que subir juro para controlar a inflação. Gente, que mentira, que cara de pau! Sacrifica de novo o povo brasileiro. Porque o que acontece quando o Banco Central aumenta a Selic? Aí é um leque, né? Acontece uma porção de coisas. Primeira coisa que acontece: todos aqueles títulos da dívida pública indexados à Selic, ou seja, cujo indexador, cuja taxa de juros é atrelada à Selic, aumentou a Selic, aumenta o rendimento de quem conseguiu comprar esses títulos. E aumenta também o juro de todos os demais títulos. Porque quando a Selic aumenta, o juro do pré-fixado aumenta também. Todos os outros juros, a não ser os pré-fixados, que já foram vendidos antes com aquela taxa amarrada ali presa, todos os outros pós-fixados, quando a Selic aumenta, eles aumentam também. Então, gente, o rombo aos cofres públicos é gigante. Se pegarmos só aqueles títulos indexados à Selic, cada ponto percentual que a Selic aumenta, cada ponto, hein? Vou falar para vocês aqui quanto custa do 31,4 bilhões. Cada ponto da Selic, naquele grupo de títulos indexados à Selic, 31,4 bilhões.
Se você pega 3% aí de alta da Selic, se pegar as duas últimas aí, dá 2,5%, é quase o orçamento anual da educação. Vocês estão entendendo? O rombo que nós estamos falando, só essas últimas altas da Selic daria para dobrar o orçamento da educação. Ainda sobrava dinheiro, porque a gente tem que considerar também o reflexo no outro grupo de títulos. Então, nós temos que ver como os poderes constituídos vão lidar com esse Banco Central independente fazendo o que bem entende. Ninguém questiona. O Banco Central já anunciou que vai subir mais ainda os juros. Ora, e o presidente do Banco Central já tem uma notícia que ele fala, nós até anunciamos. Ele fala, a Selic vai chegar onde quiser, onde a gente achar que tem que chegar. Então, vejam bem, nós estamos aí assistindo todas as categorias de servidores públicos aí na penúria. Há mais de 5 anos sem reposição inflacionária. Mais de 5 anos. Sem qualquer reposição inflacionária. O que o Paulo Guedes, banqueiro, que inclusive tem dinheiro em offshore, pode estar lucrando aí, ó, pode estar nessa farra aí, ganhando com a aplicação. A gente não sabe, né? Tudo sigiloso, mas pode estar. O que o Paulo Guedes fala para os servidores? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para dar reajuste. Para dar reposição inflacionária. Não é nem reajuste, não. Reposição inflacionária. Não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? Alguma vez ele fala para o Banco Central, não sobe juro não, que não tem dinheiro para pagar juro. Vocês já ouviram essa conversa alguma vez? Essa conversa não existe. Por que não existe? Porque, apesar do juro ser uma despesa corrente, que não poderia, não deveria ser paga com emissão de novos títulos, está lá no artigo 167, inciso 3 da Constituição, todos os governos fazem a manobra de emitir título para pagar juros e vai lá, maqueia e contabiliza como se fosse amortização. Nós provamos isso na CPI em 2009, 2010, denunciamos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União, nada aconteceu. Então, o privilégio do juro no Brasil é uma indecência. E nesse momento, com essa farra, o que está acontecendo? Selic chegou a 11,75, agora no último dia 16 de março. O mundo todo, gente, vem tentando se recuperar, economicamente falando, da crise, né? Que a pandemia abalou todas as economias e que já vinham, né, de outras crises anteriores. Então, no mundo inteiro, o juro está baixo. O juro está baixo para que o dinheiro circule, porque quando o juro está alto, fica tudo amarrado, o dinheiro não circula. Porque quem é que tem coragem de pegar um empréstimo a juro de mais de 100% ao ano? O mais barato, né? 100% ao ano. Não dá. Que negócio que vai dar esse retorno para pagar esses juros? É muito difícil. Só mesmo aquelas empresas que já têm o estoque ali, já têm o pedido, precisa ali de um empréstimo para alguma coisa que está faltando para viabilizar aquela produção que já tem um pedido garantido, aí pega empréstimo. Mas para uma empresa levantar, fazer investimentos com a custa de empréstimo, ela vai quebrar. Como tantas já quebraram. Não é à toa que nós estamos vivendo um processo de desindustrialização super acelerado no Brasil. Porque a indústria é o primeiro setor que cai quando o juro aumenta.
porque não tem jeito de fabricar um produto, geralmente são fases mais longas, não é? Exige um investimento prévio muito grande em equipamento, em matéria-prima, tecnologia, contratação de pessoas e tudo mais, até que se produz, distribui e consegue vender, tem que ter financiamento. Então, a indústria não sobrevive com esse juro extorsivo que é praticado no Brasil. E o que acontece quando a indústria quebra? Desemprego. E desemprego em cadeia, porque a indústria está ligada, né, com várias outras empresas que fornecem insumos e que depois distribuem e comercializam seus produtos. Fora o atraso tecnológico, porque a indústria é que demanda pesquisas, demanda desenvolvimento tecnológico. Então, olha como que o juro alto sai detonando tudo, enterrando literalmente a economia brasileira, que está virando uma economia primária do agrobusiness de exportação, avançando sobre o cerrado, avançando sobre as matas, sobre os povos originários, e a mineração predatória, que só deixa aqui o dano ambiental. Então, o Brasil está virando isso, gente, um país atrasado. PIB caindo, essas atividades primárias tomando conta do país e a farra do rentismo. Por que o dólar está caindo nesse momento? A quantidade de dinheiro que está entrando aqui para especular com aplicações financeiras no Brasil é um escândalo. Tem uma notícia recente aqui, ó, do Poder 360. É uma notícia do dia 23 de março, ou seja, de 5 dias atrás. Entrada de capital estrangeiro supera 80 bilhões na B3 em 2022. Esses 80 bilhões, gente, é a diferença entre o que entrou e o que saiu, tá? Porque esse capital é um capital extremamente volátil. Ele vai e vem, inclusive a maior parte desse dinheiro aqui, ó, segundo o jornal, entrou 1 trilhão só até o dia 21 de março, hein? Nós estamos falando aqui janeiro, fevereiro e março até dia 21. Praticamente 80 dias, tá? Nós estamos falando de 80 dias deste ano de 2022. Entrou 1 trilhão de reais na B3. Essa bolsa resultante da transformação da CETIP. É basicamente um centro de custódia, tá? A B3 é praticamente uma casa de custódia. E de troca de um detentor passa para o outro, aí, nessa B3. Entrou 1 trilhão, saíram 919 bilhões. Um saldo de 80 bilhões. Se a gente for olhar os dados registrados lá pelo Banco Central, o Banco Central nem passa perto da maioria dessa grana aqui. Essa grana aqui entra de forma virtual. Tanto é que é tipo um overnight, né? Você vê pelo que entra e pelo que sai. Olha, não tem nem controle. Virou casa de mãe Joana. O capital financeiro faz o que quer, não tem controle de capitais, não tem controle nem de entrada nem de saída. Qual o papel do Banco Central? O que ele está fazendo? Se uma notícia de jornal nos informa uma cifra muito
superior à cifra que está lá no demonstrativo do Banco Central. Ele não está captando. O Banco Central não está captando esse movimento especulativo aqui. E não está fazendo nada para impedir também, não. Qual o papel desse Banco Central, gente? Correia de transmissão de dinheiro para banco. Se o próprio presidente do Banco Central tem dinheiro em offshore, esperar o quê, né? Esperar o quê? E a investigação foi arquivada no judiciário. Então, gente, como a gente fala na campanha É Hora de Virar o Jogo, em todas as nossas lives, que a gente incentiva as pessoas a se mobilizarem. E a gente chama a responsabilidade as entidades, os sindicatos, as associações, as centrais sindicais. Muitas já participam da auditoria cidadã, mas outras ainda não compreenderam a centralidade do sistema da dívida. Todas as entidades precisariam colocar aí a exigência de uma auditoria da dívida urgente com participação social, para estancar essa farra, estancar essa sangria. Nós estamos aí, então, deixa eu ver se tem mais algum dado aqui que eu esqueci de citar, para a gente partir para as perguntas e fazer uma live mais ligeira, né? Vamos ver aqui as perguntas para comentar com vocês o que está vindo aqui do nosso público. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, mais uma vez, a todos que estão aqui. Lembrem-se de curtir, compartilhar, para que mais e mais pessoas acessem as informações divulgadas pela Auditoria Cidadã. O Erivânio da Silva pergunta: em qual momento a Auditoria Cidadã poderá nos ajudar a defender de onde poderá extrair 16 bilhões anual para garantir dignidade e valorização para a enfermagem brasileira? Olha, o Erivânio, 16 bilhões é praticamente, se você olhar lá na página da Auditoria Cidadã da Dívida, o que foi gasto ano passado, nós temos lá o dividômetro. Em 2021, esse sistema da dívida consumiu 5,4 bilhões por dia. Vocês precisam, na enfermagem, de 16 bilhões, são 3 dias. 3 dias de dívida. 3. Então, para responder a sua pergunta, Erivan, é exatamente assim. O sindicato que representa vocês já colocou lá a bandeira, a auditoria da dívida? Já colocou lá a pergunta se tem 5,4 bilhões por dia para essa chamada dívida? Por que não tem dinheiro para enfermagem, que está aí salvando vidas? Que mostrou o seu valor nessa pandemia, ali na linha de frente? Nós precisamos unir as nossas lutas, Erivânio. E não é a Auditoria Cidadã que vai salvar todas as categorias. Pelo contrário. É cada categoria aproveitar desse conhecimento que a Auditoria Cidadã disponibiliza. Isso é argumento. Agora, não vai adiantar só a Auditoria Cidadã falar nisso. Esse conhecimento a gente divulga para que todas as entidades, de todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras, adotem esse discurso. Porque, olha, para você sozinho adotar esse discurso, já é alguma coisa. Você pode sair falando para todo mundo que você conhece, pode divulgar. Agora, se o sindicato falar, e o outro sindicato também, a outra associação, as centrais,
já poderíamos estar em outro patamar se tivessem abraçado essa luta há mais tempo, não é? Mas ainda é tempo, tá? Então, 3 dias de pagamento de dívida. Pode olhar lá na página da auditoria, você vai ver o gráfico do orçamento executado em 2021 e do lado do gráfico você vai ver o dividômetro. Inclusive, gente, esse dividômetro é muito interessante. Os 3 anos de governo Bolsonaro estão ali no dividômetro. Em 2019, quando ele assumiu, ele pagou 2,8 bilhões por dia. Em 2020, aumentou 1 bilhão por dia, 3,8. Em 2021, saltou para 5,4 bilhões. E esse ano vai ser mais, porque está subindo o juro. Ano passado já foi mais, porque ano passado, vocês se lembram, no início do ano, a Selic era 2%. O Banco Central foi subindo a Selic, subiu várias vezes ano passado, quase 400%. Esse ano continua subindo. Sem justificativa técnica, econômica, financeira. Está subindo o juro para aumentar a transferência de renda para os bancos, para os rentistas, tá? Para isso que o juro está subindo no Brasil. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Uma pessoa que se identifica aqui como Great Boss. Casa Branca propôs orçamento de 5 trilhões e 800 bilhões de dólares para o ano fiscal de 2023 nos Estados Unidos. Aí tem que analisar esse orçamento, né? Tem que ver, porque lá tem que ver quanto desse orçamento está sendo destinado para investimentos, tá? Porque lá o juro é muito baixo. Então, o sistema da dívida lá funciona de forma diferente. O juro lá é muito baixo. Mas, se eles estão investindo pouco, não vai haver crescimento, né? Porque a locomotiva do crescimento econômico, gente, é o investimento público em qualquer lugar do mundo, né? Lá nos Estados Unidos, a iniciativa privada é muito forte, até porque o juro lá é muito baixo. Então, a iniciativa privada lá faz investimento o tempo todo, diferente daqui. Aqui, nós temos pouco investimento da iniciativa privada. Geralmente, tem que ter um incentivo do governo, né? Lá, não. Então, isso aqui tem que ser analisado, né? E não está dentro do objetivo da live aqui, que é discutir a farra do juro no Brasil e a queda do dólar. O dólar está caindo por conta desse volume. Entrou 1 trilhão em 80 dias aqui no Brasil. Para quê? Para ganhar com juro alto. Juro alto está subindo para isso, para fazer farra do dinheiro vadio, do dinheiro especulador, que vem, entra e sai. Vocês veem pela quantidade que entra e sai, não é? É dinheiro vadio. Ganha no overnight, ganha nas jogadas virtuais da B3 e o Banco Central nem pega esse movimento, nem computa esse movimento. O José Pedro Meira fez outra pergunta aqui do Banco Central dos Estados Unidos. O Fed, Banco Central dos Estados Unidos, reduziu o juro baixo para... Tá estranho aqui a forma que ele escreveu. Banco Central dos Estados Unidos baixou os juros básicos para combater a inflação. E aqui o Banco Central aumenta a Selic para combater a inflação. Que lógica é essa? Ô José Pedro, é porque lá o Banco Central americano ele tem que dar satisfação sobre o pleno emprego. É diferente aqui no Brasil.
Aqui no Brasil, o Banco Central produz crise, como a crise de 2014, que a gente vem denunciando. Em 2014, quando o Banco Central fez o que está fazendo agora, disparou a Selic, que chegou lá a 14,25%, o que aconteceu? Quebradeira de empresas, desemprego, produziu a crise, não aconteceu nada. Nós denunciamos isso desde janeiro de 2016. O Banco Central está suicidando o Brasil. Ninguém fez nada. Suicidou mesmo. O PIB despencou em 2015 e 2016 7%. E não aconteceu nada. Lá nos Estados Unidos não é assim, não. Lá o Banco Central tem que dar satisfação da política monetária, não pode gerar desemprego. E o que mais gera desemprego é juro alto. Então, eles chegaram até a falar em mexer nos juros por causa da inflação, mas não mexeram. E não vão mexer. Por quê? Precisa gerar emprego. Eles chegaram a diminuir, como você falou, a taxa básica. Não é? Então, é porque lá o Banco Central tem que dar satisfação, o Congresso Nacional cobra satisfação. Aqui, o presidente do Banco Central, a diretoria vai lá, fala qualquer coisa e fica por isso mesmo. É uma vergonha. Por quê? Também não há a devida pressão social. Olha só, se houvesse pressão social, não teria sido aprovado o projeto de independência do Banco Central. Não teria sido aprovado o projeto que aprovou o depósito voluntário remunerado. Outro mecanismo de bolsa banqueiro, né? Agora tem dois. Tem o abuso da compromissada e tem o abuso do depósito voluntário remunerado. Dois mecanismos para remunerar banco. Fora o swap, fora todos os outros acessos, né, que os bancos têm junto ao Banco Central. O João Pedro, o que houve lá, nos Estados Unidos, nosso pessoal pesquisou aqui, foi uma elevação no dia 16, no dia que aqui subiram a Selic para 11,75, lá o juro nos Estados Unidos tem um intervalo, né? O intervalo lá era de 0 a 2,5%. Agora, o intervalo pode chegar a 0,25 a meio. Olha bem, o intervalo não significa que subiu para meio, não. Fica dentro desse intervalo aí. Então, em grande parte, o juro nem vai subir. Talvez você tenha confundido na hora de perguntar que eles baixaram, né? Eles não chegaram a baixar, eles chegaram a aumentar o intervalo, tá? Não significa que o juro vai aumentar. Há a possibilidade de aumentar dentro desse intervalo de, no máximo, 0,5%. O intervalo máximo lá é 0,5%. O juro não pode passar de 0,5%. Aqui está 11,75%. A taxa básica. Então, assim, é para lá de farra, viu? É para lá de farra. Essa pessoa que se identifica como Gret Boss pergunta se o Banco Central do Brasil já se tornou independente. Sim, no início do ano passado, foi o primeiro projeto votado na Câmara dos Deputados. Se houvesse uma mobilização social, não teria passado esse projeto. Porque o que acontece agora com o Banco Central independente? Aí, ele faz o que quer e quem é que vai botar a regra? Ele é independente. Só que é muito fácil ser independente do jeito que o Banco Central é aqui no Brasil, né? O Tesouro Nacional
doa de presente 2 trilhões de títulos da dívida para o Banco Central. O Banco Central não paga por eles, não. O Tesouro dá de presente 2 trilhões. E mais, paga juros ao Banco Central sobre esses 2 trilhões. E o que o Banco Central faz com essa bolada? Paga juro para os bancos nas operações compromissadas, no depósito voluntário remunerado, no swap, remunera os contratos escandalosos de swap. E se dá prejuízo? Aí o Banco Central manda o prejuízo todo para o Tesouro. Então é muito fácil ser independente assim, ganhando 2 trilhões de títulos, ganhando juros sobre esses títulos e ainda por cima transferindo prejuízo quando acontece para o Tesouro Nacional, ou seja, para nós pagarmos, né? Mas está lá, foi aprovada. Lei Complementar 179 tornou o Banco Central independente desse jeito, né? Independente, mas continua sendo sustentado pelo Tesouro Nacional, tá? Regiamente sustentado pelo Tesouro Nacional, ou seja, por todos nós. O Fórum Popular pergunta: o governo comemora essa entrada de capital nas aplicações financeiras, mas esse dinheiro desenvolve a economia, gera emprego ou baixa inflação do Brasil? Traz algum benefício para o Brasil? Não, não traz benefício algum. Como eu falei antes, é um dinheiro especulativo. Vários autores chamam esse dinheiro de capital vadio. Não é um capital que vem para investir. Ele vem para especular, para aproveitar do juro alto e vai embora. E aí, quem é que vai reclamar desse especulador que entra aqui? Nós temos que reclamar das autoridades que oferecem. Porque o especulador existe para especular. Ele está lá no papel dele de especular. Quem está errado nessa história é o Banco Central de subir juros. É o governo brasileiro de não estabelecer controle de capitais. Agora, entrou 1 trilhão de dólares, não é? Não, peraí. Deixa eu voltar na notícia aqui. 1 trilhão de reais, né? Deixa eu voltar na notícia. 1 trilhão de reais. Entrou 1 trilhão de reais em 80 dias. E saíram 919 bilhões. Então, você está vendo que não é dinheiro para investimento? E por que o dólar cai? Por causa do volume de moeda estrangeira que entra nessa especulação. O volume é muito grande, então acaba que o preço da moeda cai. Agora, nem isso traz benefício para o Brasil. Por quê? Eu queria falar um outro ponto dos exportadores. Os exportadores de commodities agrícolas e minerais. Quem ganha com essa exportação são as grandes corporações que exploram, inclusive muitas delas estrangeiras. Como nós vimos aí, o último crime, né, lá em Minas Gerais, que interrompeu a BR-040 um fim de semana inteiro, era uma empresa francesa. Né, que fez lá um empilhamento, rompeu lá, cachoeira de dejeto, 2 dias fechar com a BR-040 fechada, e depois falaram que não rompeu, não, que não rompeu. Oh, como não rompeu? 2 dias com a estrada fechada lá, de tanto dejeto que vazou. Era uma empresa francesa de mineração. Várias empresas, inclusive do agrobusiness, são estrangeiras. São as holdings, não é? As grandes corporações que compram de agricultores e elas é que exportam. Essas empresas,
Elas exportam, o dinheiro é para elas. O dinheiro da exportação delas não é do Brasil, é delas. E elas podem, desde 2008, foi aprovada uma lei que permitiu que os exportadores deixassem o produto da exportação, o dinheiro que eles ganham com a exportação, no exterior, desde 2008. Essa lei delegou ao Conselho Monetário Nacional, que aqui no Brasil são só 3 pessoas, né? É o presidente do Banco Central, é o ministro da Economia e um subordinado ao ministro da Economia. Delegou ao Conselho Monetário Nacional dizer qual o percentual de dinheiro que poderia ficar lá fora. Inicialmente deixaram 30%, depois passou para 100%. Então, o que acontece? Quando o dólar cai, o exportador não traz o dólar dele para o Brasil. O dólar está lá fora, esperando a próxima alta. Esse dinheiro que está entrando aqui é dinheiro de especulação para ganhar nas aplicações financeiras. Tanto é que está na B3, entrada virtual, à margem do Banco Central. Tá? Porque o dado que está lá no Banco Central está completamente diferente desse dado da B3 aqui. É infinitamente menor. Tá? Então, esse dinheiro, aqui respondendo a pergunta do Fórum Popular, ele não traz desenvolvimento. Tá? É um dinheiro especulativo. Esse Gretchen Boss, assim, ainda estou impressionado com a cifra. Cada ponto percentual na Selic, 31,4 bilhões. Isso só, se computarmos somente os títulos indexados pela Selic. Se computarmos o reflexo da alta da Selic nos demais títulos, é praticamente o dobro. É praticamente o dobro disso aqui. Porque os títulos indexados à Selic são só uma parte dos títulos. O Carlos de Campos pergunta se o Brasil ainda tem jeito. Claro que tem, Carlos, senão nós não estaríamos aqui a essa hora da noite debatendo esse tema, estimulando, cobrando que os sindicatos, as centrais, as associações, os movimentos sociais demandem uma auditoria dessa dívida. Essa dívida que está servindo para alimentar a especulação financeira, alimentar o capital vadio. E sangrando o orçamento, né? Porque de onde que sai o dinheiro para pagar esse juro? Sai do orçamento e da emissão de novos títulos, ou seja, o estoque da dívida vai aumentar. E quanto mais aumenta, mais a dívida é justificativa para contra-reformas que tiram direito de trabalhadores, tiram direito da população, como foi a reforma trabalhista, como foi a da Previdência, como está agora a administrativa. Quanto mais alta a dívida, mais ela é usada como justificativa para as privatizações, perdemos patrimônio público. E para os cortes de investimentos, né? Olha aí o teto de gastos. O que é o teto? Teto só de despesas primárias e despesas com a manutenção do Estado. A dívida está fora do teto. Então, gente, se não fizer essa auditoria, aí, Carlos de Campos, aí a gente vai só descendo a ladeira, como estamos descendo a ladeira há décadas. Tá? A Vera Mota pergunta: qual a maior dificuldade que o Brasil vai enfrentar na pasta da economia no próximo governo? Olha, vai pegar o Banco Central já independente, mas é de iniciativa do Poder Executivo modificar a estrutura. Inclusive, o projeto de independência que foi aprovado no Congresso é inconstitucional. O relator do Supremo chegou a reconhecer, depois o jogo lá virou, né? O áudio do André Esteves é super esclarecedor em relação a isso, tá? Como que
se passa, inclusive, por cima da Constituição. O próximo presidente pode enviar um projeto para voltar o Banco Central a ser o Banco Central do Brasil. Esse é um ponto. O próximo presidente pode instaurar uma auditoria da dívida no primeiro dia. Ele pode dizer, peraí, eu estou assumindo agora, quero ver que dívida que meu governo vai ter que pagar. Primeira medida, auditoria. Quem é contra a auditoria é a favor da corrupção. A auditoria deveria ser uma praxe, uma constante. E tudo isso aqui, ó, debatido às claras. Nós tínhamos que perguntar diretamente para o presidente do Banco Central por que você está subindo o juro desse jeito? Se você sabe que subir juro não serve para controlar a inflação, está detonando com a economia brasileira, o que vocês querem com isso? Respondam aí claramente para a população. Mas quem é que faz essa pergunta? Nós temos que ter um clamor social fazendo essa pergunta para gerar um constrangimento. Então, agora, no processo eleitoral, nós já teremos que questionar os candidatos. Nós já começamos a elaborar, no âmbito da auditoria da dívida, um questionário. Nos outros anos, nós fizemos uma carta. Esse ano, nós vamos fazer um questionário. Vamos ver quem vai responder? E cabe a vocês, cabe a toda a sociedade civil pressionar candidatos. À presidência, aos governos estaduais e aos parlamentos federais, Senado, Câmara e Assembleias Legislativas nos estados. Nós temos que questionar, porque o sistema da dívida está aí em toda parte, tá? O Rodrigo coloca uma pergunta aqui. Essa história de aumentar juro sob a desculpa esfarrapada de combater a inflação de alimento e preço administrado pelo governo é a prova de que essa dívida é, em grande parte, ilegítima? Com certeza, Rodrigo. Tem uma tabela do próprio Banco Central que mostra que o volume de juros ao longo dos anos, os juros nominais, supera o estoque da própria dívida líquida. É um escândalo. Essa dívida é uma dívida de juros sobre juros. E nesses momentos em que vem esse juro abusivo, isso fica mais do que claro, né? Fica escancarado que é uma dívida totalmente ilegítima. Tá? Mais uma pergunta aqui, o Felipe Teixeira. Existe projeto que fala em sanar o orçamento, aumentando a receita com impostos sobre imposto de renda, sobre lucros e dividendos, imposto sobre a propriedade de barcos e aeronaves, imposto sobre patrimônios superiores a 20 milhões. Para que não vejam como calote, assim podendo negociar melhores contratos. A senhora corrobora com essa solução? Olha, Felipe, primeiro, que ninguém aqui está falando em calote, ok? Nossa proposta é uma proposta de auditoria. E a auditoria vai separar o que é dívida e o que são mecanismos que estão usurpando do instrumento da dívida pública. Por exemplo, esses trilhões de títulos que estão aí remunerando sobra de caixa dos bancos. Eu pergunto para você, isso é dívida? É correto você usar título da dívida para remunerar sobra de caixa dos bancos? Isso não é dívida. Então, isso aqui, interromper este mecanismo, não significa calote. Pelo contrário. Pelo contrário. Está havendo um calote de direitos sociais,
Está havendo um calote de vida do povo. Esse povo brasileiro que está aí vivendo nas ruas, desempregado, desalentado, suicidando, né? Tem campanhas aí contra suicídio, vocês já viram? De tanta gente acabando com a própria vida. Por quê? Não consegue sustentar a família. Não consegue se colocar na vida. Entra no desespero. Isso é calote. Isso é calote de vida. E quem está dando esse calote são os que produzem esses mecanismos financeiros fraudulentos que usurpam do instrumento da dívida pública. A dívida pública deve existir, sim, para investimentos. A dívida legítima é aquela dívida contratada para fazer investimentos em benefício da sociedade que vai pagar a conta, para garantir um bem-estar melhor, estradas mais seguras. Agora, o que está acontecendo aqui no Brasil? Todo investimento público que foi feito, tudo privatizado, com dinheiro do BNDES. O BNDES, que devia estar fazendo investimento no investimento público, está investindo em privatizações. Nós vimos aí várias empresas de saneamento vendidas por 50 mil. E logo em seguida, empréstimos milionários do BNDES para elas. Então, gente, tem muita coisa errada no Brasil. O desafio do próximo presidente vai ser muito grande. Muito grande. E nós esperamos, né, que faça alguma coisa, porque é uma vergonha um país tão rico como o Brasil tá só andando para trás. Agora, esses projetos que você menciona aqui, nós defendemos, inclusive nós assessoramos projetos apresentados por deputados nesse sentido aqui, de tributar fortunas acima de 20 milhões, de tributar distribuição de lucros. Todo esse dinheiro, essas benesses tributárias, precisam ser revistas. Isso aqui é importante, sim. Isso aqui vai aumentar o tamanho do orçamento. Agora, vou te falar, se fizer isso aqui, se fizermos essas modificações tributárias corretas, nós respaldamos. Agora, se fizer tudo isso, aumentar a arrecadação, ok, vamos ter uma arrecadação maior. Tem que rever o teto de gastos, senão não adianta nada. Tudo que arrecadar a mais vai para pagar dívida, como foi ano passado. Ano passado, nós tivemos recorde de arrecadação e tivemos superávit primário. O que melhorou no investimento público? Nada. Foi tudo para pagar a dívida, tanto é que foi mais de 5 trilhões por dia, 5 bilhões por dia para a dívida. Por causa disso, tá? Por causa, ficou todo o investimento em educação, saúde, estrutura, tudo debaixo do teto. E o excesso de arrecadação, o superávit, foi todo para a dívida, tá? Mais o que se emite de título, tá? A Márcia Lima coloca assim, que diferença vai fazer o Lula ganhar a eleição se no período que ele esteve na presidência ficou o tempo todo de joelhos para o sistema financeiro internacional? Olha, Márcia, o próprio Lula reconheceu que os bancos lucraram muito durante o governo dele. Mas eu tenho visto o próprio Lula reconhecer equívocos durante o governo dele. Outro dia mesmo eu vi uma entrevista em que ele reconheceu um equívoco. Nós temos que cobrar, não só do Lula, cobrar de todos os candidatos. Porque, seja lá quem for que ganhar a eleição, se não enfrentar o sistema da dívida, não vai ter dinheiro para investimentos. O PIB vai continuar caindo, o povo vai continuar desempregado. Então, o próximo presidente
terá que enfrentar o sistema da dívida, como já tinha que ter enfrentado, né? Já deveria ter enfrentado. Vamos cobrar. O Andrews Romanha pergunta: qual o caminho para nós, jovens trabalhadores da indústria, que somos obrigados a viver neste país? Andrews, você está na indústria. Que bom, né? Que ainda tem alguma indústria nesse país. Porque você deve estar acompanhando aí os preocupantes dados da desindustrialização, não é? Olha, Andrews, eu não sou jovem como você, né? Sou jovem há muito mais tempo, né? Vou fazer 66 anos já. Mas eu não trocaria o Brasil por nenhum outro país. Os jovens como você é que mais precisam compreender como é que está se dando a roubalheira no Brasil. E por que a responsabilidade da juventude é muito grande? Porque a juventude tem muito ainda, muita vida pela frente. Eu fico muito triste quando eu vejo jovens achando que a saída para a vida deles é ir embora do Brasil. Essa não é a saída. A saída é lutar para melhorar as coisas aqui. Não buscar uma saída individual para chegar lá fora, às vezes se tornar um subempregado, porque lá fora tem exploração também, ainda mais de estrangeiros, tem muito preconceito. O que nós precisamos é articular a luta aqui dentro, virar o jogo aqui no nosso país, garantir vida digna para todos os que já estão empregados como você, que precisa melhoria, precisa mais garantia, precisa ter direito a uma aposentadoria digna, e com essas sucessivas reformas, essa garantia está cada dia mais distante. Tem que acabar com essa roubalheira no campo financeiro aqui no Brasil. Não é? E para isso, a juventude é fundamental. Olha, vou dizer para você, tudo que se conseguiu foi quando aqui no Brasil, foi quando a juventude entrou na luta. Porque quando a juventude abraça uma causa, ninguém segura. Ninguém segura. Tá? Porque vocês têm ali aquela gana, né, pela própria vida, pelo próprio futuro. Então é muito importante o envolvimento de vocês nessa luta, viu? Eu recomendo a você que acesse os vídeos da campanha É Hora de Virar o Jogo. Divulgue para os seus amigos da indústria, para que vocês conheçam esses mecanismos de política monetária, que o que está matando a indústria no Brasil é a política monetária do Banco Central. São os juros extorsivos. Tá? O Marcelo Augusto pergunta: vocês viram a confissão do presidente do Banco Central ontem, em entrevista no Canal Livre, de que as reformas neoliberais não serviram para aumentar a expectativa de crescimento econômico no longo prazo? Claro que não. Olha, toda vez que vem uma contra-reforma, o discurso é o mesmo, né? Eu não vi essa entrevista não, Marcelo Augusto. O nosso pessoal já até colocou o link aqui, né? Presidente do Banco Central admite que as reformas não trouxeram crescimento. Claro que não. O discurso, quando eles querem aprovar contra a reforma, é sempre assim. Vocês se lembram do discurso quando veio a reforma trabalhista? Os trabalhadores têm que abrir mão da carteira assinada, têm que abrir mão de todos os seus direitos para que a gente aumente o emprego. O que aconteceu? Veio a reforma trabalhista, várias empresas, né, passaram a contratar de forma precarizada, poucas continuaram contratando com carteira assinada, com tudo direitinho. Muitas empresas agora
passaram a contratar de forma precarizada, sem direitos trabalhistas. E quantos empregos aumentaram? Só aumentou o emprego precarizado. O desemprego está altíssimo. A reforma da Previdência só serviu para aumentar o lucro dos bancos com as previdências privadas que eles vendem. E adiar a aposentadoria das pessoas, aumentar a idade, etc. Não serviu para desenvolvimento. O desenvolvimento vem, pessoal, do investimento público. E aí, cadê o BNDES fazendo investimento? Ele está investindo em empresa privatizada que visa lucro. Precisa fazer investimento. E o setor público, a locomotiva do desenvolvimento socioeconômico é o setor público. E nós temos aqui no Brasil tudo para fazer esse desenvolvimento. Não é? Porque ainda temos o BNDES, que precisa voltar a investir corretamente, né? E não investir em privatizações, pelo amor de Deus. E ele ainda falou aqui, né, que a pergunta de $1 milhão é o que o Brasil precisa fazer para ter um crescimento estrutural de longo prazo. Ora, não seja cínico, Roberto Campos. Pare de aumentar o juro, que o Brasil vai ter, sim, crescimento de longo prazo. Tá? O Brasil precisa de juro baixo, o Brasil precisa de parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, precisa parar com a farra do swap e outros mecanismos que o Banco Central está aplicando. A marra do Brasil está aí no Banco Central. E não onde colocam nos direitos sociais, não é? E falam que precisa de contra-reforma para ter desenvolvimento. Não, é o contrário. Precisa domar a atuação do Banco Central. Como diz a música aí que a gente utiliza, né, nas nossas lives, política monetária suicida. Isso aí é claro. Qualquer pessoa que analisa as consequências do que o Banco Central está fazendo, vê que a sua política monetária está suicidando o Brasil. A gente repete isso há mais de 6 anos. Está lá o artigo, pode acessar na nossa página. O Banco Central está suicidando o Brasil. Continua suicidando, tá? Agora aprofundando de novo a crise. Nós poderíamos estar já completamente em outro patamar, né? Mas veio aquela crise que derrubou a economia, 2015 e 2016. Quando a gente estava começando a sair da crise, veio a pandemia e aí o Banco Central de novo aproveitou com aqueles mecanismos de julgar a liquidez para os bancos. O volume da compromissada chegou em 1 trilhão e 700 bilhões em setembro de 2020. Então, para termos desenvolvimento socioeconômico, é preciso corrigir a política monetária suicida do Banco Central. É preciso enfrentar o sistema da dívida. É preciso modificar esse modelo econômico que privilegia o agronegócio de exportação, a mineração predatória, que estão destruindo o território brasileiro, né? E precisa modificar o modelo tributário também. Aquela pergunta que veio de tributar grandes capitais, grandes fortunas, distribuição de lucros, etc., tudo isso é correto. Mas temos que fazer o conjunto, não é? Então, o desafio do próximo presidente, voltando aí na pergunta que foi feita, vai ser modificar esse modelo econômico.
sair desse modelo econômico que produz escassez, a escassez que nós temos visto aqui no Brasil, que está atingindo milhões de brasileiros e brasileiras, ela é produzida pelo modelo econômico que atua aqui. Não é um acaso. Não é por causa da guerra. Tá? São medidas adotadas aqui, planejadas para dar esse resultado que dá. Então, se não mudar esse modelo econômico, claro, como mudar o resultado se não mudar o modelo? Tem que mudar o modelo para modificar o resultado. Né? E, para modificar o modelo, tem que enfrentar os 4 eixos que sustentam a política monetária suicida, o sistema da dívida, o modelo agrícola e de mineração predatórios e o modelo tributário concentrador de renda. Tem que no mínimo, aí desses 4 principais eixos. Se enfrentar isso aí, gente, em 1 ano nós estaremos em outro país, tá? Em 1 ano. O resultado é imediato. Porque a roubalheira que esses mecanismos fazem é tão grande, que em 1 ano nós teremos um outro país. E vamos, então, pressionar para isso, não é? Eu creio que eu respondi aqui a maioria das perguntas que foram selecionadas. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui que eu precisaria, não? Então, nós vamos ficar aqui. Eu tinha o compromisso de ficar dentro de 1 hora, passou um pouquinho. Agradeço a todos e todas que participaram. Semana que vem faremos mais uma live na segunda-feira, às 19 horas. Aguardamos vocês. Até lá, compartilhem os nossos posts, participem aí das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, temos vários vídeos aqui no YouTube e temos a página no Instagram também. Temos o nosso perfil da Auditoria Cidadã no Instagram. Participem, compartilhem. Quanto mais pessoas se conscientizarem e começarem a pressionar, mais chances nós vamos ter para virar esse jogo, tá? E colocar um fim nessa farra aí do dinheiro vadio para que os recursos públicos cheguem nos investimentos em educação, em saúde, em geração de emprego e vida digna para o nosso povo. Correto? Forte abraço, gratidão a todos e todas. Até a próxima semana. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. E não, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que
a mão na consciência.